Meus queridos, graça e paz a todos vocês, bem-vindos a mais uma live. E hoje nós estamos no dia 20 da nossa jornada de 40 dias com base no meu livro Bom Dia Vencedores. Queridos, é muito importante termos um propósito de vida, né? Eu tenho certeza que todos vocês que estão acompanhando esta jornada de 40 dias, nós hoje estamos concluindo 50% desta jornada. E você que está entrando, vai compartilhando, envia lá para o grupo do amigo, o grupo da família, envia para aquelas pessoas que você acha que precisa, que você vai me ajudar muito. E se você ainda não curtiu, né, você que está entrando, já entra já dando o seu like. Isso, dê o seu like. Já deixa o seu like lá registrado para você ficar já tranquilo, né? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para a glória de Deus. Hoje é um sábado e hoje nós estaremos falando sobre, né, o que está aqui embaixo. Olha só, dia 20, proposta não são propósito. Então, todos vocês que estão entrando, vai compartilhando, vai dando um like. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E também, se você quer adquirir o meu livro, deixa eu pegar aqui para vocês. Se vocês querem adquirir o meu livro, Bom Dia Vencedores, esse devocional, onde nós estamos fazendo a live com base nesse devocional que Deus me deu, então existe uma maneira para você adquirir. Você pode entrar agora pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela, né? Eu não sei se é aqui, mas está aparecendo um QR Code aqui na tela. Você pode, com seu smartphone, estar adquirindo o livro por esse QR Code. E também temos um grupo do WhatsApp da Jornada dos 40 Dias. E se você quiser fazer parte, só você também escanear esse QR Code que está aparecendo aí, que você vai ser inserido lá no grupo dos 40 dias, onde você vai ficar por dentro de tudo quanto nós estamos falando, em o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, vocês que estão entrando, vai compartilhando, envie esse link para mais pessoas, compartilha nos status do WhatsApp, envia para uma pessoa que você acha que precisa ouvir estas palavras. E vamos para o nosso devocional do dia de hoje. Dia 20, propostas não são propósito. Mas antes de nós iniciarmos, né? Sempre iniciamos com uma oração. E vamos orar, pedir direção do Espírito Santo de Deus. Pai, em um nome que é sobre todos os nomes, ao nome santo do Senhor Jesus, nós te pedimos a sua direção, pedimos que o teu Espírito venha guiar, Senhor, através das sagradas escrituras, que é a base de todo o devocional, e a partir dali que o teu Espírito nos guia, em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá, queridos, a base do texto de hoje está em Provérbios capítulo 14, versículo de número 12, né? Há caminhos que ao homem parece direito. Preste bem atenção, ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte, né? Essa morte, no sentido que nós estamos aqui, não é a morte, querido, física, mas é a morte espiritual, é a morte do propósito, é a morte do sentido de vida. Há caminhos que para o homem parece direito. Sabe? Qual o caminho que é direito? Aquilo que o homem pensa que leva vantagem. São as propostas, mas leva à morte. Então vamos para o nosso devocional. Deixa eu aqui, deixa eu colocar aqui. Isso. Nem toda porta aberta é um sinal de Deus. Às vezes, o inimigo abre porta também, portas amplas, brilhantes, promissoras, mas que só escondem distrações e desvio sutil. Olha só, isso daqui é muito importante que você sublinhe para que você não venha se perder. Olha só, mas
escondem distrações. Nós falamos ontem sobre distrações, né? E desvios sutis. É por isso que no caminho da fé, discernimento é mais preciso do que oportunidade. Eita, discernimento é mais preciso do que oportunidade. Então você tem que aprender o quê? A discernir o que está aberto para você. Nem toda porta aberta é Deus, preste bem atenção nisso. Há momentos em que o inimigo percebe que não pode te fazer desistir do propósito e tentará confundir com proposta. Eu fosse você, eu sublinharia tudo isso daqui. Queridos, eu vivi isso na pele. Quantas portas abertas para mim, em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus. Sabe, muitas pessoas diziam para mim, vem para cá, vem para lá, e eu fiquei confuso. Luiz Hermínio tem uma frase que diz assim, ó, pior do que ter uma porta fechada é ter muitas portas abertas. Quando você tem porta fechada, você tem uma direção, buscar a Deus. Agora, quando você tem muitas portas abertas, você é tendencioso a ir para a proposta, a qual for melhor. Não estou dizendo que é errado a gente querer o melhor, eu estou dizendo que existe coisas que parecem ser melhor, mas não é. A Bíblia diz que Eva olhou para o fruto e viu que era desejável aos olhos, boa para a comida. Queridos, às vezes a tua percepção humana, às vezes a tua experiência, às vezes a tua intelectualidade, a tua inteligência pode te enganar se você não tiver discernimento do Espírito. Mas, se você tem discernimento do Espírito, aí fica diferente. Agora vamos voltar para o nosso devocional. Vamos lá. E são essas propostas que se não forem discernidas, se tornam atalhos que afastam o homem da vontade de Deus. Proposta quase sempre parece melhor do que o propósito, porque o propósito exige também fidelidade e espera. Esta é a questão, as pessoas não têm a paciência de esperar. O propósito exige fidelidade e espera. A proposta não, você pode dar resposta imediata. A proposta é imediata. O propósito é eterno. A proposta promete atalhos. O propósito requer cruz. A proposta seduz os olhos. O propósito molda o coração. É nesse contraste silencioso que a fé é testada. É nesse contraste que a tua alma, ela vai jurar que é Deus falando contigo. A tua alma vai jurar que Deus, ele está bradando na tua vida e você simplesmente não vai entender se é Deus ou se não é. Porque às vezes, querido, parece que é Deus, mas só parece, mas não é Deus. E é nesses momentos que o inimigo ataca as nossas vidas. É nesses momentos que ele venha roubar a nossa identidade. Muitas propostas. Quantas pessoas, querido, em um nome que eu quero melhor para a minha vida, sai fora do propósito e mal sabem que estão retardando de fato o que Deus tem para a vida deles. Mas aquele que anda por propósito é diferente. Ao texto bíblico que diz em Mateus capítulo 4, versículo 8 ao versículo 9, então o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrando e me adorar. Escreva no comentário aí, toda proposta te requer algo. Toda proposta te requer algo. E o que ela requer? Que você se curva para ela. Todo mundo que se rende para as propostas se curva para ela. Se você entrou agora e você não deu um like, você dê o like aí para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante
E se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva aqui embaixo, dê o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e envia para mais pessoas. E você também pode compartilhar com uma pessoa que você conhece. Então, dê o seu like aí. Muito obrigado pelo seu like, em nome de Jesus. Então, vamos lá, queridos, voltando para o nosso devocional. Vamos para a próxima página, a página de 108. Só deixa eu mudar aqui algo, queridos, para ficar melhor para nós. Deixa isso. O deserto de Jesus não foi apenas um cenário de provação, foi um campo de discernimento. O inimigo não oferece pecado direto, oferece proposta. Olha, sublinha isso. Sublinha, eu fosse você, sublinhava isso daqui agora. Sublinha aí, em nome de Jesus. Olha só, o inimigo não oferece pecado direto, mas oferece proposta. A grande questão é por quê? Por que ele oferece proposta? Porque a proposta tem o poder de lhe tirar do propósito. Agora preste atenção. Uma vez fora do propósito, o pecado é inevitável. Escreva no comentário. Escreva no comentário para você gravar na tua mente. Uma vez fora do propósito, o pecado é inevitável. Ou seja, qualquer ação que você comete fora do propósito é consequência do pecado, porque o pecado original é você errar o alvo, é você estar distante, desviado do propósito de Deus para a tua vida. E quando você desvia do propósito de Deus na tua vida, aquilo que chamamos de pecado, na verdade, é consequência. É consequência. Então, vamos voltando para o nosso estudo. A proposta era sutil. Poder, glória e domínio, tudo que Jesus teria, mas no tempo e na forma de Deus. Jesus teria isso, mas no tempo e na forma de Deus. Satanás tentou abreviar o processo. E aqui eu quero chamar a atenção para você, né? Satanás tentou abreviar o processo, oferecendo o resultado sem cruz, e trono sem sacrifício, e coroa sem obediência. Isso daqui você deve gravar na tua mente. Satanás tentou abreviar o processo. Queridos, eu vou falar para você. Eu errei muito tentando pegar atalho. Eu já vi muitos homens tentando pegar atalho. Parece que deu uma queda, né? Deu uma queda. Só um momento. Deu uma pequena queda aqui, um pico, mas já voltou ao normal. Voltando ao nosso devocional. Satanás tentou abreviar o processo. Quantos querem abreviar o processo porque não querem ser tratado? Não querem fazer da maneira correta? Quantos resultados sem cruz? Não existe resultado eterno sem cruz. Não existe reino ou trono sem sacrifício e coroa sem obediência. A única coisa que você tem de graça é a salvação, mas o reino de Deus vai lhe custar tudo. Então preste atenção, voltando para o nosso devocional. Assim também ele age conosco, tentando nos fazer aceitar atalhos para conquistar o que Deus prometeu, mas sem o caminho que nos transforma. Essa é a grande questão. Sem o caminho que nos transforma. Todo sucesso que você tem, que não te gera transformação, é um sofisma. Ei, preste atenção. O que Deus tem para a tua vida exige que você seja alinhado com o propósito dele. Queridos, eu perambulei por este mundo todo. Eu não escrevi isso porque eu achei bonito. Eu vivi isso. Perambulei para um lado, perambulei para o outro, processos e derrota. Quando o lugar que eu menos esperava, aonde eu não acreditava, mas eu me rendi ao Senhor, Ele agiu na minha vida. Por quê? Porque às vezes,
Você precisa passar por essa transformação para viver o que o Senhor tem para a tua vida. Então, voltando para o devocional, Jesus respondeu com autoridade e soberania: vai-te, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás e só ele servirá. Mateus 4:10. Esta resposta revela um princípio eterno. As propostas do diabo são vencidas pela clareza da palavra e pela firmeza do propósito. Jesus sabia quem era. Olha só o importante da identidade, a importância da identidade. Jesus sabia quem era. Quem não sabe quem é, vai com quem quer. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Jesus sabia quem era, sabia que tinha, sabia o que tinha e sabia o tempo certo de cada coisa. E é essa consciência espiritual que nos mantém firme quando as propostas se disfarçam de bênção. Queridos, isso daqui é importante, quando as propostas se disfarçam de bênção. Quantas pessoas ganham dinheiros amaldiçoado achando que é bênção de Deus? Quantos trabalhos que quebram princípio, que precisam enganar? Quantas coisas que é feito debaixo do pano, em nome de Deus. Deus não quebra princípio. O Senhor não quebra princípio, Ele não desonra aquilo que Ele estabeleceu. Todo princípio foi dado para ser estabelecido. Tem muitas pessoas em nome de Jesus fazendo coisas que Jesus não mandou. Tem muitas pessoas, eu posso fazer porque eu também sou filho de Deus, mas não tenho uma direção. Na verdade, é uma disputa de ego. Ei, queridos, preste atenção. Isso Deus teve que lidar na minha vida todos os dias, até eu aprender. Até eu aprender. Ter essa consciência espiritual para nos manter firme no propósito. Porque as propostas são disfarçadas de bênçãos, de maravilha. As propostas de Satanás não vêm para derrubar de uma vez, mas para te desviar lentamente. Ele não precisa te destruir, se conseguir te distrair. Olha só, se eu fosse você, eu sublinharia também esta frase aqui. Isso aqui é muito importante você entender. Ele não precisa te destruir se consegue te distrair. Você sabe, o Dr. Miles Monroe, ele diz que uma vida sem propósito é pior do que estar morto. Uma vida sem sentido é uma vida destruída. O problema não é quando você se afasta de Deus. O problema não é quando você se afasta de Deus de forma brusca, mas quando começa a se mover fora do propósito, mesmo achando que está no caminho certo. É caminhando para a destruição, achando que está caminhando dentro do propósito. Isso é derrota. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, mas nem sempre é confortável. Escreva aí no comentário, escreva aí. Escreva isso daí, sublinha, escreva. Se eu fosse você, escrevia isso no nome de Jesus. A vontade de Deus é perfeita, mas nem sempre é confortável. É por isso que as pessoas chamam as propostas de Satanás de bênção e chama o propósito de Deus de oferta de Satanás. Porque em Deus há tratamento, em Deus há renúncia. Mas as propostas, você já é bom do jeito que você está. Já viu aquele ditado? Ah, mas Deus conhece o meu coração. Não. Deus, Ele quer você por inteiro. Por isso mesmo que Ele coloca processos nas nossas vidas. Amém, meus queridos? Muitas pessoas não querem passar pelo desconforto. Por isso que não vive o propósito. Todo propósito vai te levar para o desconforto. Por quê? Porque a sua zona de conforto te afasta de Deus lentamente. E o propósito do evangelho é te aproximar de Deus. Preste atenção. Toda vocação, preste bem atenção agora. Toda vocação, todo talento, tudo quanto Deus entregou para a tua vida, só é um meio que Ele tem para ter intimidade contigo. A proposta
faz você olhar para os seus dons e para os seus talentos, mas não gera frutos dignos de arrependimento. A proposta vai dizer o tanto que você é bom. O propósito vai dizer o tanto que você é ruim. A proposta vai dizer que você não precisa de mais nada, é só executar. O propósito vai dizer que você precisa renunciar até o que é permitido. Por isso que as pessoas querem somente o evangelho de conveniência, triunfalista. Mas as pessoas estão perdidas. Olha para o mundo, irmãos. O meio evangélico está refém do algoritmo, do Instagram, das redes sociais. Por quê? Porque eles gostam de ouvir as propostas para ver o que vai acontecer na sua vida. Mas você vive por propósito. Escreva nos comentários aqui, escreva. Agora, eu vivo por propósito. Eu vivo por propósito. Voltando para o nosso devocional, o mundo oferece... Deixa eu me sair daqui, irmãos. Onde nós estamos? O mundo oferece... Achei. O mundo oferece proposta que se adapta às nossas vontades. Meu Deus. Enquanto Deus oferece um propósito que transforma a nossa vontade. Vocês estão entendendo a importância disso? A proposta quer agradar, o propósito quer moldar, a proposta exalta, mas o propósito aperfeiçoa. Ei, eu vivi isso, queridos. Eu vivi isso. Quando eu percebi que eu entrei no propósito de Deus, eu comecei a ser rejeitado, a ser esquivado. E eu é ruim, mas quando eu estava na proposta, eu era avacionado, eu era querido. Porque a proposta, ela é atrativa, ela é boa. Quando o apóstolo Paulo foi chamado por Cristo, ele precisou renunciar à proposta grandiosa. Ele era fariseu, instruído, respeitado, influente, mas ao ser alcançado pela luz no caminho de Damasco, ele entendeu que nenhuma proposta humana podia competir com o propósito celestial. Ele declarou: mas o que para mim era ganho, repudiei, perda por Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Quem vive de propósito aprende a abrir mão daquilo que brilha para guardar aquilo que tem valor eterno. O ouro das propostas pode até reduzir, mas o propósito de Deus é um tesouro permanente. Na verdade, é um tesouro eterno. É um tesouro eterno. Você que está com o seu livro, puxa aí, em lugar de permanente, onde está permanente, puxa uma setinha, escreva eterno. É um tesouro eterno. Provérbios capítulo 16, versículo 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. As propostas quase sempre vêm embaladas de lógica, mas o propósito se revela no sobrenatural. O propósito de Deus nem sempre faz sentido no começo, mas sempre gera fruto no fim. Essa é a questão. Tem muitas pessoas, queridos, que está vivendo proposta, achando que é propósito, e fala, e fala, e fala, mas cadê o fruto do que fala? Cadê o fruto do que fala? O propósito de Deus nem sempre faz sentido no começo, mas sempre gera fruto no fim. Preste atenção, o maior segredo está nos frutos. Quando você tem os frutos, as coisas mudam para a tua vida. Os frutos. Então vamos lá, olhando para as Sagradas Escrituras, né? Nós aprendemos isso em Provérbios 16, 9. Mas voltando para o devocional, o problema é que o ser humano é movido por resultados rápidos, imediatos, e o reino de Deus é movido por princípios e processos. Nós temos um dilema, queridos, né? De igrejas com modelos, que eu não quero falar o nome aqui,
que querem resultados rápidos, querem ganhar o mundo, mas os próprios que querem ganhar, às vezes querem evangelizar, não estão preparados para lidar, às vezes com as mazelas que virão, e às vezes as mazelas que virão vai revelar mazelas piores neles próprios. Por isso que primeiro Deus vai nos moldar. Há pessoas que trocaram o propósito por confortos, e outros que trocaram a presença por status. Algumas propostas são fáceis de identificar, e outras sutil. Às vezes o inimigo não vem com o mal, mas com o quase bom. E o quase bom do inimigo, ele é maligno. Escreva no comentário o quase bom. O quase bom. O quase bom é maligno. O quase bom fora do propósito de Deus é maligno. Escreva isso. O quase bom fora do propósito de Deus é maligno. Ele apresenta algo que parece resposta de oração, mas não traz paz no espírito. E a paz é o solo, olha só, a paz é o solo, a paz é o selo do propósito. Êxodo capítulo 12, versículo 21 diz: E chamou Moisés todos os anciões de Israel e disse: Escolhei e tomais cordeiro segundo a vossa família e sacrificai-o à Páscoa. Faraó fez 4 propostas a Moisés, todas razoáveis aos olhos humanos, mas completamente fora da vontade de Deus. Ele disse: podem adorar, mas fique no Egito. Fique no Egito. Não tem como adorar no Egito. Não tem como adorar no Egito. Era uma proposta de adoração sem separação. Tem muitos adorando no Egito, mas o que manda é adoração. Não. Se não há separação, não funciona. Podem ir, mas não vão longe. Era a liberdade que gera com limites. Mais tarde disse, pode ir, mas deixa os filhos. Sempre as propostas vai te requerer algo que vai custar os teus princípios e os teus valores. Era culto sem legado. E por fim, pode ir, mas deixa os bens. Era consagração sem sacrifício. Moisés discerniu o engano, respondendo com firmeza: nenhuma unha ficará. Êxodo, capítulo 10, versículo 26. A verdadeira fidelidade a Deus não aceita concessões. As propostas sempre tentam reduzir a intensidade da consagração. Querem um cristão que adore, mas não obedeça. Que sirva, mas não se entrega. Que cante, mas não se sacrifique. É o que as pessoas querem hoje. Vocês têm que marcar isso daqui, queridos. Marque isso daí. Sublinhe isso daí. Isso daqui tem que ser. Nós temos que refletir. A minha vida toda eu lidei com pastores que não lê Bíblia, pastores que não se consagram, pastores que pregavam sobre dízimo, mas não era dizimista, pastores que pregavam sobre sacrifício, mas não fazia sacrifício. Eu vivi nesse meio. Deixa eu falar para você, parece fácil viver assim, entretanto isso vai tardar o propósito de Deus na sua vida. Mais tarde ou mais cedo, você vai ter que fazer o caminho de volta. E acredite-me uma coisa que eu vou falar para você: o caminho de volta é doloroso. Quanto mais tempo você caminha no deserto, maior será o seu retorno. Então veja bem, quer um cristão que adore, mas não obedeça. O que tem muita gente hoje, muitos adoradores que não submete a palavra, que sirva, mas não se entrega, que cante, que não sacrifique. As propostas têm bagunçado muitas coisas. O propósito exige totalidade. Deus não trabalha com metades. O propósito é inteiro. E só pode ser vivido por coração inteiro. O mesmo Espírito que deu a Moisés discernimento no Egito quer nos ensinar a dizer não para as propostas. Não ao que parece vantagem, mas que enfraquece o vínculo do céu. Melhor é um pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro na inquietação. Provérbios 15, 16. O mundo valoriza o muito, mas o céu honra o fiel.
Há pessoas que vivem colecionando proposta, mas nunca experimentam o propósito, porque o propósito exige renúncia. O vencedor é aquele que entende que é melhor ter paz na obediência do que ter abundância fora da presença. Ah, meu Deus. Sublinhas também. Vamos lá. É melhor andar devagar com Deus do que correr com Ele. As propostas geralmente aparecem quando estamos cansados, inseguros, impacientes. E foi assim com Esaú. Ele estava com fome e Jacó lhe ofereceu um prato de lentilhas. Parece pouco, mas Esaú trocou o propósito da sua primogenitura por uma proposta momentânea. Ele vendeu o futuro por uma necessidade passageira. A proposta satisfez o corpo, mas feriu a alma. Toda vez que você escolhe o que é imediato, renuncia o que é eterno. As propostas são barulhentas, o propósito é silencioso. As propostas prometem fama, o propósito gera fruto. As propostas enchem as mãos, o propósito enche o coração. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Saul também caiu diante de uma proposta. Ele quis agradar o povo mais do que agradar a Deus. Desobedeceu a ordem do Senhor e ainda tentou justificar, dizendo que havia poupado o melhor rebanho para sacrificar. Como eu disse para vocês, Deus não trabalha com boas ideias. Escreva no comentário: Deus não trabalha com boas ideias. Escreva. Todo mundo, vamos lá. Escreva aí. E se você não curtiu, curta. Já estou encerrando a live. Curta. Deus não trabalha com boas ideias. Deus trabalha com princípios. Aos olhos humanos parecia uma boa intenção. Aos olhos de Deus era uma rebeldia disfarçada de religiosidade. A proposta sempre vem com justificativa bonita, mas o propósito exige obediência simples. Quantas pessoas, irmãos, vêm com ideias boas para mim e quando eu começo a executar um princípio que Deus tem me dado, a pessoa não executa porque não tem obediência, pelo fato que não foi do jeito dele, não foi do jeito dela. Às vezes o esposa, trabalho, em tudo na vida, você precisa obedecer. A frase de hoje é: o mundo oferece proposta que se adapta às nossas vontades, enquanto Deus oferece um propósito que transforma a nossa vontade. Já estamos terminando. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar as suas obras. Essa é a essência do propósito. Ele alimenta, sustenta e dá sentido. Jesus não se alimenta de aplausos, mas de obediência. Ele não vivia de proposta, mas de direção. Enquanto as pessoas buscavam recompensa, ele buscava cumprir a vontade do Pai. A proposta é externa, o propósito é interno. A proposta brilha, o propósito transforma. Enquanto o mundo busca o que é visível, Deus trabalha no invisível. Sublinha isso daí, queridos. A verdadeira maturidade espiritual é quando você aprende a dizer não às propostas, mesmo que parecem boas, porque Deus não trabalha com boas intenções. Escolhe permanecer no processo que Deus desenhou, porque no final o propósito sempre se cumpre. Nenhuma proposta vale mais do que a presença de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie ao teu próprio entendimento. Ser sábio aos seus próprios olhos. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando você entende que as propostas não é propósito, passa a viver com descanso. Você não precisa agarrar tudo o que aparece, porque sabe o que é de Deus permanece. A fidelidade ao propósito te livra da ansiedade, enquanto o mundo corre atrás de portas abertas. O vencedor aprende a esperar a porta certa. Enquanto a porta se abre, não há dúvida, não há medo, não há confusão. Reflexão final. As propostas são ensaios de distrações. Eu fosse você, eu sublinharia isso daqui, ó. Sublinha no seu livro, isso. Sublinha no teu livro. O propósito
O propósito é a linha direta com o céu. Quem vive de propósito não negocia princípio, não se apressa, não se vende. O segredo está em permanecer fiel em que Deus falou, mesmo quando o cenário muda. O que vem de Deus traz paz. O que é dele, ninguém toma. Tem oração e tem o bom dia. Hoje é o dia de permanecer no propósito e rejeitar as propostas. O que Deus preparou para você não precisa de atalhos, apenas de fidelidade. A promessa está de pé e o céu continua trabalhando em seu favor. Os céus continua trabalhando em seu favor. Amém, meus queridos? Amém? Quantos de vocês entenderam? Propostas não são propósitos. É sutil, né? É muito sutil. Se você não prestar atenção, você é enganado. Se você não prestar atenção, você é enganado. E dia 21, integridade em casa. Esse daqui é o que mais me pegou. Esse daqui é o que mais me pegou. Também eu deixei ele para o dia 21, porque é estratégico a palavra 21. Porque aonde eu criei uma cultura em relação a isso. E eu quero até mostrar para vocês, né? Integridade em casa. Tem muitas... Não adianta nada você ser espetacular fora se você não é nada dentro de casa. Você vai entender que é dentro da tua casa que você vai ter que ter integridade. A palavra integridade vem de inteiro. Inteiro para sua esposa, inteiro para os seus filhos, inteiro para o seu lar. Amém, meus amados? Amanhã, dia 21, integridade em casa. Meus queridos, Deus abençoe sua vida. Chegamos no final de mais uma live. Vou orar por vocês e vamos encerrar. Pai, em um nome que é sobre todos os nomes. Muito obrigado, Senhor, por estes momentos que nós passamos aqui. Senhor, aprendendo, Senhor, com base nas suas sagradas escrituras. Senhor, nos ensina a discernir, Senhor, o que é o teu propósito. E nos livra das propostas, Pai, ainda que enche os olhos e alegra a nossa alma. Mas nós queremos o propósito eterno sobre as nossas vidas. Eu abençoo teus filhos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Se você ainda não curtiu, curta, aproveita, antes de a live acabar, curta, coloca o teu comentário, coloca aquilo que que Deus tem falado com você, compartilha e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Eu quero dizer para vocês que amanhã, dia 21, Integridade em Casa, nós estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, um beijo no teu coração, graça e paz.